Se tu clicou nesse vídeo, eu creio que tu está passando ou já passou por frieza espiritual e quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Como a gente vence esse momento que é tão temido por nós cristãos. A gente sabe, né, que é horrível a gente se sentir frio espiritualmente, mas a gente também deve fazer coisas para sair deste cenário e eu tô aqui para te ajudar nesse processo. E quando eu gravo os vídeos aqui para vocês, eu não tenho um roteiro pré-estabelecido, um roteiro pronto, né? Eu gosto muito de conversar e compartilhar também o meu testemunho, porque eu creio que outras pessoas podem se inspirar naquilo que eu passei e com isso, né, vencer desafios e ouvir outras pessoas falando sobre algo que nós estamos passando é muito importante na nossa caminhada. Então, eu quero te dizer que eu também já me senti com frieza espiritual, não é porque eu tô aqui na frente de uma câmera falando de Deus na internet que eu nunca passei por isso. Eu creio que todos os cristãos em algum momento da sua vida infelizmente já sentiram. Eu digo infelizmente porque é muito ruim a gente sentir isso, mas a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor encontra propósito em tudo. Então também existe um propósito por nós estarmos passando por este momento. Sabe quando nós estamos nos sentindo assim mornos, né? A gente está naquela mornidão, tá tudo correndo bem na nossa vida, a gente não está com grandes problemas, mas a gente se encontra morno, parece que a gente não queima mais como a gente queimava, parece que tá faltando alguma coisa, apesar de a gente parar, olhar ao nosso redor e estar tudo bem. Só que é exatamente nesses momentos que a frieza bate, quando está tudo bem, porque infelizmente nós temos a tendência de buscar de maneira mais fervorosa o Senhor quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Isso é natural do ser humano. Eu costumo dizer que é muito, entre aspas, fácil a gente se aproximar de Deus quando as coisas estão complexas, né? Porque a gente não tem outra escolha. A gente só tem Deus nesses momentos. Então a gente precisa se agarrar nisso. Agora, quando tudo vai bem, é aí que a gente mostra aonde que está o nosso coração. Será que quando tudo vai bem, tu continua orando como tu orava uma vez? Será que tu continua lendo a palavra como tu lia uma vez? Será que tu continua amando o Senhor e se entregando a Ele como tu amava e se entregava quando as coisas não estavam tão bem assim? Então, há um tempo atrás, eu estive neste marasmo com o Senhor, no meu relacionamento com Deus. E eu lembro que nesse momento eu reclamava por besteira, sabe? Eu me peguei assim murmurando por coisa tão pequena, parece que eu não tinha nada para reclamar em oração, né? Alguma coisa que eu estivesse passando por uma grande dificuldade, uma grande tribulação, e aí eu acabava me apegando a coisas tão pequenas e reclamando de coisas tão superficiais, né? Quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu estava ficando morna, que eu estava esfriando. E quando a gente lê a palavra, a gente bem sabe, né, o que o Senhor faz com os mornos. Então, eu sempre orei nesse sentido, sabe? Pedindo, Pai, não permita que eu permaneça nessa mornidão e que eu não me dê conta. Porque isso que é o pior, sabe? Tem muita gente que está vivendo uma frieza já há muitos anos e não se dá conta. Talvez desde o início da sua conversão nunca acessou algo mais profundo no relacionamento com Deus, nunca acendeu verdadeiramente aquela chama e acha que isso é tudo o que o Senhor tem a oferecer, né? E eu não tô aqui falando sobre algo que a gente sente apenas. Eu tô falando sobre algo que a gente vive, que a gente crê com uma convicção sem igual, que quando nós estamos mornos, a gente não tem. Então, assim, aquilo quando eu falo, né, sobre queimar, eu não tô falando apenas porque a gente pode sentir coisas, né? Mas eu não tô falando apenas sobre chorar, sobre, né, sentir um arrepio. Não é sobre isso, né? Mas é sobre a gente acessar algo mais profundo no nosso relacionamento com o Pai. Então, quando eu me dei conta que eu estava reclamando por besteiras, o Senhor falou comigo através de 2 momentos. E o primeiro momento foi quando nós estávamos comendo sushi na casa de alguns amigos, e aí tem aqueles biscoitinhos da sorte, sabe?
E eu quebrei o biscoitinho da sorte, que inclusive nem era para ser meu aquele biscoitinho. Eu não estava sentada naquele lugar, mas no fim, o lugar que eu estava sentado não tinha biscoitinho e colocaram no meu prato um biscoitinho de última hora. E eu abri e a frase que estava era a seguinte: se você não consegue encontrar a verdade bem aí onde você está, onde mais espera encontrá-la? Quando eu li aquilo me deu um choque assim de realidade, porque o que é a verdade para mim? Jesus, né? Então, se eu estava reclamando por besteira, se eu estava reclamando em oração, ai pai, eu não tô te sentindo como eu te sentia, pai, eu não tô, né, vivendo aquilo que eu vivia no nosso relacionamento, eu reclamava por coisas assim, além das besteiras que eu reclamava, né? Então, quando eu li aquilo, eu substituí a palavra verdade por Jesus, porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Então, quando eu fiz essa substituição, a frase ficou assim, ó: se você não consegue encontrar Jesus bem aí onde você está, onde mais espera encontrar? E eu entendi que Jesus estava a todo momento ali comigo. Eu é que não estava vendo, eu é que estava tão morna, tão superficial, que eu não estava acessando aquele nível que um dia eu acessei. E se eu era culpada por isso, eu deveria fazer alguma coisa. Porque assim, gente, Jesus, ele continua sendo o mesmo, na tua frieza ou quando tu tá com a chama acesa. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que somos o problema, nós é que esfriamos, nós é que nos afastamos. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, sempre esteve disponível, sempre esteve entregando o máximo para nós, mas a gente só acessa aquilo que a gente se permite acessar. Então, se tu não acessou tudo o que tu quer, é porque tu não foi tão fundo quanto tu poderia ir. Eu sempre digo que a gente nunca vai chegar num nível de conhecimento com Deus que a gente vai poder dizer assim, nossa, agora eu entendo tudo, conheço tudo, meu relacionamento com Deus não tem como ser melhor. Tem sim. Quanto mais a gente se entrega, mais Deus se revela, mais e mais. Então, se a gente quer mais, a gente precisa fazer algo, porque o Senhor, Ele sempre esteve ao nosso lado, nos oferecendo a sua mão, nos oferecendo a sua presença. Aí a segunda vez que o Senhor falou comigo nesta situação toda, foi através de um post que eu vi no Instagram que tinha a seguinte frase: se Deus é suficiente, por que você vive insatisfeito? Gente, isso falou tanto comigo, porque eu sempre fui aquela que eu falei e que eu falo em oração para Deus, Pai, Tu és suficiente na minha vida. Eu uso exatamente essa expressão, que Deus é suficiente para mim. Então, se Deus verdadeiramente é suficiente para mim, por que eu estou insatisfeita? Por que eu estou insatisfeita por essas besteirinhas? Por que eu estou insatisfeita no meu relacionamento com Ele? Por que eu vivo insatisfeita? E eu te faço essa pergunta também, se tu diz que Deus é suficiente na tua vida, por que tu está insatisfeita com isso aí que está acontecendo na tua vida? Porque se realmente Deus fosse suficiente para ti, tu não estaria insatisfeito. Isso para mim foi um banho de água fria, foi um choque de realidade que eu tive. E aí quando eu entendi que ok, eu creio que Deus está falando comigo através desses momentos, o que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu precisava sair dessa zona de lamentação. E esse é o maior perigo do cristão, permanecer nessa zona. Porque quando tudo vai bem, tudo flui normalmente, a gente pode se acomodar, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que encarar o relacionamento com Deus como sendo como um relacionamento de marido e mulher. Se tu não nutrir o teu relacionamento com o teu marido, vai esfriar. E é questão de tempo para que vocês estejam não separados fisicamente, mas separados emocionalmente. É questão de tempo. É que nem uma plantinha, tu precisa regar o teu casamento. E tu precisa regar o teu relacionamento com Deus. A gente acha que o relacionamento com Deus, por ele ser Deus, a gente não precisa se esforçar tanto. Mas a gente precisa não porque Deus precisa desse esforço, mas porque nós precisamos, porque a nossa carne é fraca. Então a primeira coisa que eu fiz, que é o que tu tem que fazer, é orar. E orar não somente quando tu estiver sentindo essa frieza, mas a todo momento pedindo, Pai,
reacende a minha chama, me ajude a voltar a sentir o primeiro amor, a viver aquilo que eu vivi uma vez. Tu não pode se contentar e se conformar. Se tu tá aqui assistindo esse vídeo, eu creio que tu já deu o primeiro passo, que é entender e confessar que tu está vivendo ou esteve vivendo uma frieza espiritual. É o primeiro passo. Ninguém consegue mudar quando não tem um diagnóstico, quando não entende a sua realidade. Vai tu tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, que não entende a gravidade do problema dela. Não tem como tu ajudar aquela pessoa. A gente só consegue mudar aquilo na gente que nós identificamos como sendo errado. Então o primeiro passo tu já deu, é tu identificar e tu confessar. Porque às vezes a pessoa ela tem o ego tão inflado que ela nem consegue confessar. Eu com frieza espiritual? Imagina! Eu sou a pessoa mais santa da face da terra. Então o primeiro passo é esse, é tu confessar. E aí orar, falando para Deus, sendo sincera, Pai, eu tô assim, assim, assado, eu preciso que o Senhor reacenda a chama. Eu não tô aqui falando sobre sentimentalismo, eu tô falando sobre relacionamento. Ok, e o que eu fiz depois? Se eu entendi que a minha carne é fraca e que eu precisava lutar contra a minha carne, né? Porque assim, se tudo estava indo bem, é natural que a minha carne não queira que eu passe horas lendo a Bíblia, que eu passe horas de joelho orando, que eu passe horas louvando, né? Porque quando nós estamos numa situação de tribulação, aí sim, a nossa carne ela vai pedir por isso. Mas quando tudo vai bem, pode esquecer. A gente não vai ter vontade nenhuma, Então a gente precisa se forçar a algo. Naquele momento, eu me forcei a jejuar. E eu não estou dizendo que o que tu tem que fazer é jejum. O jejum é uma sugestão, que foi o que eu fiz naquele momento. Eu sei que existem pessoas que, por questão de saúde, não conseguem jejuar, por N motivos, né? Mas tu tem que entender que tu precisa se forçar a fazer algo com mais intensidade a qual tu estava fazendo. Por exemplo, orar. Se tu não pode fazer um jejum, ora, se compromete. Eu vou orar, vou acordar 6 horas da manhã, essa semana inteira, e vou dedicar 45 minutos em oração. Vou me forçar a orar. Não tenho que orar? Vou ficar lá de olhos fechados, ouvindo louvor, só adorando o Pai. Se forçar a fazer algo que a tua carne não está com vontade de fazer. Gente, se nós queremos ter uma mudança, a gente precisa se esforçar para que essa mudança ocorra na nossa vida. Se tu quer ter um abdômen definido, tu tem que se forçar a ir para a academia. Se tu quer ter uma vida mais equilibrada, uma vida com mais qualidade, tu vai fazer o quê? Tu vai se alimentar de uma maneira mais saudável. Mesmo que o teu corpo esteja pedindo por chocolate, tu vai lá comer o que tu sabe que tem que comer. E o mesmo é no nosso relacionamento com Deus. A gente tem que parar de espiritualizar coisas que precisam ser modificadas com o nosso posicionamento. Caramba, gente, a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo nos dá domínio próprio, o Espírito Santo nos dá discernimento. Às vezes, Deus quer que a gente tome decisões com base em ser racional, porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, a gente precisa racionalizar algumas coisas. A gente não pode querer que sempre caia um sinal, uma fumaça do céu, que Deus mande um profeta, que alguém fale com a gente. Não, usa o cérebro que Deus te deu. Deus te deu um cérebro e é para ser usado. O Espírito Santo que habita dentro de ti vai te conduzir se tu estiver em oração, se tu estiver alinhada com o Pai. Parem de espiritualizar aquilo que precisa ser movido com posicionamento. Sempre se lembre que Deus faz a parte dele, mas Ele espera que nós façamos a nossa também. E eu quero compartilhar aqui com vocês um versículo para embasar tudo isso que eu tô falando, né? Para que vocês não achem também que é achismo, que é algo que vem da minha cabeça, né? Eu gosto sempre de trazer esses vídeos de reflexão, mas com base bíblica. E o versículo que eu separei para que a gente possa se apoiar está em Mateus 26. Diz assim a palavra do Senhor: vigiem e orem
para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. O que faz a gente ter a frieza espiritual é que a gente está dando mais voz para a nossa carne. O que é que tu pode fazer hoje, na tua realidade, para que tu possa diminuir a voz da carne e aumentar a voz do espírito? É um processo. Não vai ser do dia para a noite que tu vai deixar de sentir essa frieza. Mas se tu se dedicar, se tu fizer a tua parte, se tu permanecer em oração, tenha certeza que Deus faz a parte dele. Então a mensagem que eu quero que fique desse vídeo é: deixe de ser um cristão morno. Tenha saudade de arder como tu ardia uma vez. Entenda que tu pode e que tu deve fazer algo para modificar esse cenário. Eu espero muito que esse vídeo chegue até as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se ele fez sentido para ti, compartilha com os teus amigos, te deixa um like, te inscreve aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!